Engraçado, a vida da gente é. Eu acho que ela é como o vento, né? Que a gente vive e às vezes não vê, né? E o vento passa e a gente não vê também. Então, ontem à noite, a gente procura na televisão alguma coisa para ver de útil e quase não tem, né? E quando tem, é fantasia. Eu vi hoje uma amiga postou sobre a fantasia da vida e ela tá certa. Porque as pessoas hoje em dia vivem de fantasia. Eu e meu esposo estavam conversando hoje de manhã sobre é, muitas coisas que a gente faz mesmo sem poder, né? E quando a gente precisa, a gente não acha ninguém, né? Como eu falei para ele assim, que se a gente for a ver o que está acontecendo, é tudo por falta da fé mesmo em Deus. É, Ontem eu estava assistindo aquele programa Zorra, assim, de passagem, e aí eu vi que um humorista bateu lá e falou assim, eu vim pregar. O outro falou, eu sou ateu. Ah, eu vim pregar para o ateu. É assim mesmo que a gente faz. Não importa se a pessoa é ateu, se é espírita, se não é. A gente deve fazer a parte da gente falar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que o amor do nosso Senhor não é só fantasia, só palavras, porque ele existe, né? Ele existiu naquele tempo, ele existiu ontem, ele existe hoje, vai existir amanhã. Então, ele é o criador de tudo. Como eu estava falando, né? E que às vezes as pessoas falam assim, uma vez uma pessoa falou para mim assim, você vive pregando e olha a sua vida. Aí eu respondi para ela, minha vida tá boa, porque eu tenho fé. E a minha fé é tão grande em Deus que às vezes eu fico emocionada pela minha vida. É difícil a vida. Às vezes a gente quer ajudar um filho, não tem, quer ajudar outro, não pode, mas é a vontade de Deus. Porque se Deus quisesse, às vezes, eu não teria saúde tão frágil como eu tenho. Mas eu agradeço a Deus por estar vivendo e mesmo não podendo pegar uma enxada, como muita gente fala, mas não faz. Então, não adianta nada a gente ficar fazendo live, fazendo isso, fazendo aquilo, para todo mundo clicar lá, né? E não fazer quando a gente precisa. Eu conversei um dia aí que a gente estava numa situação muito difícil, que eu estava doente. Meu esposo conversou com um pastor de uma igreja e acho que faz 3 meses nós estamos aguardando a resposta dele até hoje. E aí eu mandei uma mensagem para o padre e o padre nos atendeu. Então eu fico pensando assim: as pessoas vivem de criticar. Eu não estou criticando o pastor, talvez ele não tinha no momento que a gente estava precisando. A gente também não sabia que era um pastor, a gente pegou o número que outra pessoa deu. Então, eu penso assim que a gente está aqui no mundo não é para enfeitar a terra. A gente está aqui no mundo para uns ajudar uns aos outros. E eu vejo vejo muitos pedidos de ajuda, isso e aquilo, só que quando a gente precisa, a gente não acha. Então eu pergunto assim, para onde vai as ajudas, né? Para quem vai? Para onde vai, né? Então eu penso também assim, quantas aquelas pessoas que foram despejadas, eu mesmo, meu filho, a gente vive numa angústia, numa agonia, porque quando eu comprei aqui onde eu moro, eu não sabia que aqui poderia ser retirado um dia. Então a gente vive com medo, a gente vive com aflição nessa terra, como está escrito na Bíblia, que aqui a gente vai passar por muitas aflições, mas de todas Deus nos livrará. Então é triste a gente ver que o ser humano que está acima, achando que está acima, porque acima de mim é só Deus, eu respeito as autoridades, respeito as pessoas que são assim mais financeiramente ou estudo, sei lá, mais do que eu, se eu tiver fora da minha razão.
Mas eu acho que acima de mim é Deus, é Nossa Senhora. Então eu acho que é a obrigação, quando a gente lê a palavra de Deus, né? Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente começa a entender o ser humano. E eu comecei a ver, né? Que eu coloquei lá 5.000 pessoas e eu estou necessitando mesmo para ajudar uma causa justa. Para mim e para a pessoa é justo. Um ser humano que sofreu muito, que sofre, mas quem teve pelo menos uma palavra amiga para comigo, né? Mas Deus teve. Eu abro a Bíblia, eu leio a Bíblia e eu vejo que Deus não abandona a gente. Então é assim que eu penso, que não adianta nada colocar palavras bonitas na internet quando um irmão sofre, porque nós somos todos irmãos diante de Deus. E ninguém sequer pergunta: o que eu posso fazer por você? Né? Eu pergunto: o que eu posso fazer por você no momento é rezar. E a oração tem muito poder, porque eu tenho visto muitas pessoas que conversou comigo, não vou falar o nome porque isso cabe à pessoa, não a eu. Falou: a sua oração foi ouvida. Não foi a minha oração. Foi a tranquilidade da palavra que a gente passou para a pessoa e a pessoa teve a tranquilidade de falar com Deus. Porque não é a palavra da gente, às vezes, a oração minha, que ajuda a pessoa. É a palavra de paz que a gente passa para a pessoa e a pessoa fala com Deus e Deus ouve a oração dela. Eu penso dessa maneira. Quando uma pessoa fala para mim: você ora para mim? Eu falo: Deus já ouviu a sua oração. Porque se a pessoa está pedindo é porque ela mesma já está orando, ela mesma está crendo em Deus, só que ela não sabe até aquele momento que ela pode falar com Deus, ela pode falar com Nossa Senhora. Né? E Deus é amor, é bondade, é caridade. Eu não estou falando isso porque eu estou necessitando, não. Eu estou falando isso por indignação e por mostrar para muitas pessoas que Deus não é só palavras. Eu não coloco palavras na internet para agradar ninguém. Eu coloco aquilo que eu acho que eu devo fazer. E a minha obrigação é mostrar para as pessoas que Deus existe. Deus existe porque com todos os medicamentos que eu tomo, eu vou mostrar para você. Toda semana eu encho essa vasilha com medicamentos que eu tomo e eu não fico de cama. Eu levanto da cama e vou fazer o que eu tenho que fazer. Quando eu não aguento mais, eu falo para Deus: Senhor, se eu estou viva, é porque o Senhor quer. Então, dá-me força e sabedoria para que eu possa continuar. E assim é a vida. A vida para mim não é uma fantasia de reunir todo mundo em volta de uma mesa e colocar um bolo no meio e tirar uma foto e humilhar o meu próximo, mostrar que eu sou melhor do que a outra. A minha fé é diferente. Mesmo sendo humilhada, pisoteada, eu creio em Deus. Eu acredito na justiça de Deus. E tenho muita pena de pessoas que nos humilham, pessoas que vê o que a gente fala. Teve uma pessoa que eu pedi ajuda para essa pessoa, mas não é para mim. Mas se fosse para mim, não era vergonha nenhuma. Vergonha é roubar e não poder carregar, né? E mesmo carregando, ter a consciência pesada do que pegou as coisas dos outros. Então, essa pessoa pediu fotos, pediu a prova do que eu precisava para colocar no cômodo que eu preciso. E aí nem satisfação deu, nem falou nada. Então, quando uma pessoa pede uma coisa para mim, eu não vou lá na casa da pessoa para ver se é verdade o que ela está pedindo. Aqui passa muitas pessoas beira-pista e teve um dia que veio um rapaz e pediu alimento para mim. Não, ele não pediu alimento. Eu me confundi com outro.
Ele disse: eu já bati em todas as casas, mas não é hora de almoço, ninguém tem. A senhora pode me arrumar uma garrafinha de água? E aí eu vim aqui dentro, falei, mas é muito pequenininha a garrafa, vou pegar uma garrafa maior. Aí ele disse que a garrafa era muito pesada, que ele estava com uma mala, né? Então, quando eu entreguei a garrafinha d'água para ele, juntamente com outra garrafa de café, mas ele não pediu. Aí ele pegou e criou coragem e falou: a senhora teria aí um pouquinho de comida? Nesse dia, a dona Benedita, da Casa da Sopa, tinha dado para o meu esposo 2 marmitex. E eu como pouquinho, eu como arroz integral, porque eu não faz digestão. Tô com um problema no estômago, não faz digestão. Então eu ia dividir aquela marmitex com os meus cachorrinhos, mas depois eu falei, não, eles já comeram, eu vou guardar para janta. Aí eu guardei, e aí na hora eu lembrei da marmita, estava quente ainda. E quando eu entreguei para ele, ele ficou parado olhando para mim. E o olhar dele me emocionou, porque nem mesmo ele acreditou, porque ele falou que estava cansado de pedir de porta em porta. Então, quando uma pessoa bate, pede, está na Bíblia assim, se pedir a capa, se pedir dá também a túnica, né? Então, eu acho que o ser humano está precisando de amor, mesmo estando morrendo as pessoas, mesmo dando temor aí, né? Muita gente fala assim, isso daí é isso, é aquilo, aquilo outro. Mas se a gente lê, que nem eu leio na Bíblia, na palavra de Deus, aconteceu naquele tempo, está acontecendo hoje também. Está acontecendo hoje. Então, se a gente prestar bem atenção em cada pedacinho da palavra de Deus e olhar o que está acontecendo ao nosso redor, é o que acontece, que o próprio ser humano causa, né? A destruição da natureza. Pessoas que jogam o outro na rua, que nem outro dia eu me pus naquele lugar, já fiquei com temor, mas confio em Deus. Né? Como eu já fui uma vez convidada lá em Rio Claro para ser política. Na época eu estava fazendo campanha para o meu filho. Eu não quis, porque eu pensei assim, eu vou ter que agir pela razão. Né? E quem age pela razão machuca os outros, muitas vezes. Muitas vezes aqui na minha casa eu tenho que agir pela razão também. Mas a gente dói muito na gente, a gente sofre muito. Mas eu não sei se muitos políticos sofrem de jogar famílias e mais famílias na rua, com criança, né? Com esse tempo de epidemia. Tem muitas pessoas que não precisam, mas a maioria precisa, que nem eu mesmo. Eu preciso, eu necessito. Aí a pessoa fala, mas você pode fazer uma inscrição, mas como que eu vou pagar? Aí eu vou lá, faço, daí depois eu fico doente ou coisa assim, é jogado na rua, é despejado, né? Eu já fui várias vezes despejada da minha casa e depois, quando eu pagava aluguel, né, o dono ficava na porta todo dia pedindo, eu quero a minha casa, e eu doente com câncer, tomando medicamentos, sem nada dentro de casa para comer. Então, tratando em casa, o meu marido levava eu no colo, pedia para os pirueiros ali do Ouro Verde levar de graça até a PUC. Chegava lá, eu deitava lá, para mim tanto fazia o mundo acabar como não acabar, porque eu não estava aguentando parar em pé. Então a gente tem que ser mais humilde com o ser humano, parar com esse negócio de querer saber da vida dos outros e postar na internet, né? Postar as coisas que machucam as pessoas. Quando a gente precisa de ajuda, ninguém ajuda, né? E eu vi outro dia uma simples palavra antes de ontem, ajudou uma pessoa que me agradeceu e eu fiquei assim pasmado, porque eu falei assim, mas eu não fiz nada, né? Mas aquela pessoa estava tão angustiada, precisando de apoio, que nem a própria família não estava apoiando. Então eu acho que o amor de Deus é olhar para o próximo. Se você não tem nada para dar, dá uma palavra amiga, né? Abra o coração, fala com a palavra de Deus dentro do seu coração. Não fica postando foto. Para mim não diz nada isso daí. Eu olho assim, eu penso assim, eu posso reunir todo mundo aqui
e pôr um bolo no meio da mesa e tirar uma foto e postar na internet. Mas o que se passa dentro de cada um dessas pessoas?